Pablo, portanto Pablo, 21 anos, Gil Vicente, ele é um filho da Liga Revelação também, portanto ele é filho do Pena e é filho da Liga Revelação também, portanto veio para cá, para o Famalicão, e é um caso raro. Nós aqui há uns programas que falámos do mercado interno que não existe e não existe, mas neste caso existiu, porque o Famalicão emprestou o primeiro ao Passos, creio eu, e depois ao Gil Vicente, e quando emprestou ao Gil Vicente na época passada tinha uma cláusula, pelo menos foi o que eu li, estive a ler um bocadinho sobre isso, não encontrei nenhum documento oficial que diga isto, mas creio que é isto, tinha uma cláusula, e o Gil Vicente, contente com aquilo que ele fez, exerceu a cláusula. E agora, de repente, estamos a falar de um jogador de 21 anos, 6 golos, mais 5 no resto do ano 2025, portanto, para um jogador que esteve no Gil Vicente não é propriamente mau. Eu fui dar ao trabalho de ver os golos dele, portanto, pé esquerdo, pé direito, em velocidade, portanto, as transições, também a encostar na pequena área. Parece-me um jogador bastante completo. E um jogador que provavelmente para o ano não está a jogar em Portugal, mas que se calhar é um jogador que poderia ter estrutura para poder jogar não sei se jogava num grande, se calhar é cedo, mas no Braga não vejo melhor do que ele. E guardar aqui mais um minuto também, por falar do Moreirense, Deixa-me só dizer uma coisa do Pablo e já vais ao gol do Moreirense, porque isto é... o Pablo, para mim, é a grande surpresa deste início da época. E eu, por acaso, a seguir ao jogo do Benfica Gil Vicente, falei com o César Peixoto e disse-lhe isso, olha, não... que já tinha visto o Pablo no Gil Vicente e no Famalicão, e não via lá aquele jogador em que ele se transformou. E o César, aquilo que me disse foi que ele tem trabalhado muito e que tem feito muito, muito por isso. E depois, há aqui uma coisa que a mim me faz espécie. Tendo o Pablo nascido em Braga, por que carga d'água é que ele ainda precisa de estar à espera não sei quantos anos para ter a nacionalidade portuguesa para poder ser convocado para o Sub-21? Pois, eu li uma entrevista dele em que ele diz que já poderia ser, que já tem passaporte e que poderia ser, mas confesso que não conheço a parte burocrática da coisa. Indo ao Moreirense, e para mim as duas, tu vais falar dos grandes a seguir, não é? Dos 4, mas eu antecipo já um bocadinho. As duas equipas mais interessantes desta primeira fase do campeonato, se quiser estamos de acordo ou não, se não estivermos é ótimo, são o Moreirense e o Gil Vicente, por aquilo que tu poderias esperar delas e por aquilo que elas te estão a dar ao campeonato. E o Moreirense este fim de semana tem um primeiro golo aos 4 minutos em que o golo quase um minuto de jogada. E, portanto, eu escrevi uma coisa sobre isso no Substack, se quiseres pôr lá o link também agradeço, tens muitos seguidores. E acho que vale a pena. É daquelas coisas que, se nós tivéssemos uma comunicação social entusiasmada verdadeiramente por futebol e programas de televisão e essas coisas todas, íamos falar daquilo bastante tempo, porque valeria a pena falar daquilo bastante tempo, ainda por cima com vários miúdos portugueses envolvidos no lance. Aliás, o outro gol do Moreirense também é marcado por um jogador, um lateral, que eu creio que era do Benfica. Portanto, deixar aqui só Moreirense e Gil Vicente, para mim, as duas equipas mais surpreendentes e se calhar mais engraçadas de ver jogar nestes primeiros jogos. Então deixa-me lá reforçar aqui duas coisas. A primeira é o Pablo, já desde esse tempo do Famalicão, que vem demonstrando ser um jogador com muito potencial, e este ano o César Peixoto, o que lhe tem dado é consistência e confiança. Porque ele, claro, quando as coisas correm bem é mais fácil, mas é bom que os treinadores, muitas vezes, quando se sentem que o jogador tem potencial, não o podem tirar numa derrota. Ele não pode estar constantemente a ser ele a saltar. Portanto, ele também tem que sentir que é importante para a equipa. E essa confiança é fundamental. Além disso, tem mais anos em cima. Ou seja, ele cresceu, ele evoluiu, de facto tem vindo a demonstrar isso. Há vários exemplos de jogadores anteriores, não interessa agora, porque o caso é o do Pablo. Foi importante ele continuar a ter sempre uma oferta competitiva por parte do clube poder jogar. O mesmo se passa já agora, porque o Luís abordou a questão do Moreirense, com o Vasco, treinador do Moreirense. Estamos a falar de alguém que também nasceu na Liga 3.
Na Revelação. Teve a oportunidade da Liga Revelação, desculpa. Sim. Da Liga Revelação. Mesmo Teve a oportunidade de crescer, depois foi para a Liga 3. Foi bicampeão da Revelação com o Estoril, não é? Ou foi só uma vez? Duas vezes. E isso é importante. Estes passos são espaços importantes para nós fazermos crescer treinadores, jogadores, etc. E isto não quer dizer que os mais velhos estejam acabados, mas é importante nós caminharmos esta renovação e conseguirmos criar. E, portanto, eu fico satisfeito quando vejo que estas pessoas têm, ou seja, no caso do Vasco da Costa, tem uma ideia e tenta impor a sua ideia. Com os riscos que isso tem. E, por exemplo, quando jogou contra o Sporting, perderam na fase final do jogo, não é? Mas ele foi muito claro nas suas declarações finais. Perdemos bem, não conseguimos fazer aquilo que queríamos, não nos permitiram fazer aquilo que nós pretendíamos fazer. Mas a equipa tem uma ideia, e isso é fundamental para todos acreditarem, porque os jogadores acreditam no processo, o mesmo que se está a passar no Gil Vicente. Eles acreditam que é possível ganhar contra o Benfica. Não ganharam, mas fizeram-no para ganhar. Isso é que valoriza a competição. E, portanto, estes casos são os casos que nós devemos realçar. Mas, como bem sabemos, o que está à volta do jogo não foi o Gil Vicente que fez um bom jogo, foi o Benfica que fez um mau jogo. Não. Foi o Gil Vicente que não permitiu que o Benfica fizesse aquele jogo. Da mesma forma que outras vezes é ao contrário. Os grandes são tão boas equipas que não permitem que os mais pequenos consigam ter outro tipo de dimensão. Aliás, até por isso é importante realçar essas declarações do Vasco Botelho da Costa, quando disseste aí não nos deixaram fazer mais, a maior parte das vezes que nós ouvimos essa expressão no futebol português é relativa às arbitragens. E nesse caso não foi. Nesse caso não foi. O Vasco Botelho da Costa realçou aquilo que a equipa adversária tinha feito.